Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 1h. 13 horas. Anota aí, né? Muito bem, sexta-feira. Hoje a gente vai... Quinta-feira. A gente vai... É quase sexta, né? Pois é, quinta-feira a gente vai entrevistar o Dr. Aquiles Lima. O assunto de hoje é síndrome de Cockett, ou então síndrome de May-Turner. A gente vai saber isso com um especialista daqui a pouco. Enquanto ele chega por aqui, tenha calma, que eles venham devagar. A gente vai chamar novamente um intervalo e falar para você o que é isso, né? Que doença é essa que o cirurgião vascular, ele cuida e trata muito bem. Então, depois que ele voltar, depois que a gente voltar do intervalo, vamos direto, né? Direto ao assunto, como diria o jornalista José Neumann e Pinto, sem intervalos comerciais. Então aguenta mais um pouquinho aí, enquanto o doutor Aquiles chega para cá, para a gente falar sobre síndrome de Cockett ou síndrome de May-Turner, que é a mesma coisa. A gente vai por intervalo e volta já, não sai daí não. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, agora vamos direto na Cantiga de Grilo, né? Aqui, doutor Aquiles Lima, né? E falar de um tema que ele achou, e é importante, realmente um tema muito importante, que é a síndrome de Cockett e também síndrome de May-Turner, conhecida dessa maneira, né? A síndrome de Cockett, também conhecida como a síndrome de May-Turner, é uma alteração que acontece quando a veia ilíaca esquerda, o Marco Aurélio está com as imagens, depois ele coloca aí, é comprimida pela artéria ilíaca direita, apertando-a contra a coluna lombar. Em algumas pessoas, motivos para a pulsão, como a pulsação arterial e a formação genética
ocasionam essa compressão que causa lesões no revestimento interno da veia, estreitamento, que é a estenose, e formação de trombos, que são os coágulos. Doutor Aquiles, boa tarde. Boa tarde, André. A vinda para cá é sempre uma maravilha, né? Com emoções internas e externas. Mas eu trouxe esse assunto, a gente já chegou a falar dele alguma vez, mas é interessante. Eu estou encontrando alguns pacientes de consultório, André, que estão aparecendo com essa alteração anatômica e já com complicações dessa alteração anatômica. Que realmente não só a alteração anatômica, mas o que ela pode causar. Por que eu falo pode causar? Porque tem pacientes que têm essa alteração anatômica, mas ainda não apresentaram a complicação mais grave dela, que é a trombose na perna. Então, eu já estou atualmente com entre 3 e 5 pacientes com essa síndrome. Já 2 já foram tratados e outros 3 aguardam tratamento, mas é um diagnóstico que, às vezes, quando não é feito ou não suspeitado, pode gerar uma dor de cabeça com o paciente, porque ele pode evoluir com uma trombose na perna, e uma trombose extensa. A maioria das vezes é a perna, a coxa inteira e a panturrilha junto, que podem estar trombosados, ou seja, o coágulo do sangue pode comprometer a coxa inteira do paciente e também a panturrilha. Tá aí. Então, nessa situação, em que o que acontece? Naturalmente, quando a gente nasce, que os vasos sanguíneos são formados, nós temos a aorta, que sai do coração e leva sangue para todo o corpo, inclusive para as pernas, e a altura mais ou menos do umbigo, um pouquinho para baixo, milímetros para baixo, existe uma divisão, uma bifurcação entre a aorta, que desce e bifurca em ilíacas, e quando vem as veias subindo, que trazem o sangue das pernas, e nessa mesma altura que eu falei, próximo do umbigo, ela converge, então ela forma, as ilíacas se juntam e formam a veia cava. Então, essa artéria, que é a artéria ilíaca comum, ela fica por cima, é um vaso sanguíneo calibroso e grosso, ou seja, ele tem uma musculatura forte para aguentar pressões altas. E a veia é uma veia que tem pressões mais baixas, então ela não precisa ser tão forte assim, e ela é um vaso menos robusto, menos forte, musculatura menos densa. E o que acontece é que pode existir nesse tipo de situação anatômica uma compressão, ou seja, um aperto dessa artéria, que é o vaso que fica em cima, sobre a veia, e quando isso acontece, ela pode, pela pulsação, pela compressão contínua contra a coluna lombar, ela pode gerar alterações na parte interna dessa veia, e isso gera reações inflamatórias, ativação dos fatores de coagulação e uma possível trombose nessa perna. Além disso, o fato da compressão também faz com que o fluxo de sangue ascendente, que ele vem do pé e da perna e da coxa de volta para o coração, ele se torna mais lento, o que pode fazer com que o sangue coagule naquele local. A gente foi feito para o sangue correr um fluxo contínuo, André. Não tanto é que o coração mantém o batimento assim ad eterno, sempre na nossa vida. Uhum. Então, cada batida do coração é uma injeção e uma recepção de sangue. É um ciclo. Desce, ao mesmo tempo que desce, sobe sangue de volta para o coração. Então, quando esse ciclo ele é interrompido, ele é diminuído em algum local e acontecem essas reações inflamatórias, neste caso, devido à anatomia, pode gerar uma trombose nessa perna do paciente. E aí, por que a gente chama de síndrome? Porque a síndrome nunca é um sintoma pontual. A síndrome é composto por alguns sinais e sintomas que acontecem, em especial nessa síndrome de May-Turner. O paciente pode ter varizes nesta perna, varizes que se diga, pode ser varizes maiores que a pessoa notou mais. Aquelas calibrosas? Pode ser daquela calibrosa. E o paciente pode chegar na sala e vai dizer, doutor, eu notei, eu não sei porquê, mas essa perna é mais cansada do que a perna direita. Ao final do dia, eu tenho mais dor nessa perna esquerda do que na perna direita. Ao final do dia, essa perna esquerda está mais inchada do que a perna direita. Então, varizes, dor ao final do dia, que mantém mais ou menos isso, e pode ter dor pélvica junto, entendeu? Ou varizes pélvicas juntos. No que isso atrapalha, por exemplo, a mulher?
Posso lhe dizer que dor pélvica pode incomodar além de outras coisas, além da dor, claro, pode gerar até dor à relação sexual. Então, isso pode ser um sintoma que a paciente pode notar nessa síndrome que eu estou falando. Então, todo paciente que nota ou que note que você tem mais dor à perna esquerda, mais varizes à perna esquerda, ao final do dia você tem mais inchaço nessa perna esquerda do que na direita, ele deve procurar realmente o vascular ou o clínico, pelo menos o clínico para ser avaliado, mas deve ser direcionado ao vascular para que seja feita a investigação correta para esse diagnóstico, entendeu? Porque isso, como eu te falei, não é uma coisa frequente de você encontrar, mas eu já estou encontrando uma certa, de um tempo, assim, pode dizer, de 3 meses, 4 meses para cá, já é o terceiro paciente que me aparece e a mais jovem tem 22 anos, para você ter uma ideia. Ela me procurou justamente por conta dessas alterações que ela notou, a ponto de incomodar, de dar dor na perna dela ao final do dia, de incomodar, por exemplo, uma estudante ainda, e está incomodando ela, principalmente na época da menstruação. Então, esse diagnóstico, ele não é o sempre que é encontrado, mas quando é encontrado, deve ser realmente avaliado de forma correta para chegar a um diagnóstico preciso de tratamento. A complicação disso é uma trombose extensa, como eu falei, e pode arriscar até o membro do paciente, dependendo da extensão da trombose. Uhum. Agora, doutor, olha aqui, ó. É uma variação de anatomia que ocorre no organismo, como você bem falou, em que a veia ilíaca esquerda é pressionada e comprimida para a artéria ilíaca direita, contra a coluna lombar. Exatamente, porque nós temos a coluna lombar, os vasos aórticos, na verdade a artéria aorta, ela desce realmente bem, mesmo que em paralelo na parte anterior, mais ou menos. Ela passa anteriormente à coluna lombar. Quando ela passa anteriormente à coluna lombar, o que tiver atrás da artéria, que é a veia, quando ela comprime exatamente sobre o corpo vertebral da coluna. Então, a coluna, quando desce na parte posterior, esses vasos que a gente tem calibrosos, o que leva sangue para as pernas e o que retorna sangue das pernas para o coração, eles correm ou eles descem praticamente à frente da coluna lombar, da coluna lombosacral. Então, na verdade, da lombar. E quando existe essa compressão da artéria por sobre a veia, a estrutura que está atrás é a coluna. É por isso que quando ela aperta exatamente a veia sobre o osso da coluna. E aí o paciente vai ter essa diminuição de fluxo, essa reação que pode gerar uma reação inflamatória local por conta disso. Porque se não houvesse nada atrás, a veia ela é capaz de ser comprimida sem que isso leve a uma reação tão importante inflamatória. Só que quando ela tem um apoio atrás, praticamente é como se você tivesse, você próprio, apertando aquela veia naquele local. Só que isso é de forma intermitente e sempre. Porque cada vez que o coração bate, a artéria pulsa e a artéria também comprime a veia toda vez que ela dilata. Então, vai comprimir uma compressão contínua, constante da veia sobre o corpo vertebral da coluna, e isso é que pode gerar essas consequências que o paciente pode ter. Uhum. Entre essas, por exemplo, a trombose é mais temida. Mas e é aí que ela é síndrome de Cockett, né? Porque ela é síndrome de May-Turner até não ter a trombose. Depois que tem a trombose, é síndrome de Cockett. Na verdade, a síndrome ela foi descoberta, ela tem esse nome por conta, geralmente quem descobre a síndrome, a síndrome leva o nome de quem descobriu. O que na verdade aconteceu por duas pessoas que estudaram essa síndrome. Então, estudou a síndrome, descobriu essa alteração anatômica por estudos de cadáveres, e o Turner conseguiu ver a relação entre a compressão e a trombose. Então, como os dois descobriram, um da parte anatômica e o outro a relação entre a anatomia e a trombose, aí a síndrome levou o nome May-Turner. Mas a síndrome em si, ela não está composta exatamente de trombose. A trombose é uma complicação da síndrome. A síndrome compõe
o edema da perna, a dor na perna e as varizes aumentadas. Entendeu? Isso aí compõe a síndrome de May-Turner. O que é junto com isso é a alteração anatômica mais os sintomas. Porque a síndrome é composta por sinais e sintomas. Entendeu? A compressão já existe, a compressão anatômica é uma alteração anatômica. Não foi nada que o paciente fez, não foi nada que ele contraiu. Isso aí acontece por conta do nascimento da pessoa. Ela nasceu com essa alteração anatômica e, infelizmente, a veia dela ficou numa localização que a artéria fica por sobre ela e apertando ela sobre a coluna. Então, esse é um sinal. O sintoma é a dor, o inchaço e o aumento das varizes, que pode ser na coxa, mas pode ser na pelve também. Algumas mulheres que notem, por exemplo, que tem varizes na vulva, na vagina, na região do períneo, a dor exclusivamente, pode ser que tenha alguma mulher que esteja escutando que tem dor quando tem a menstruação, a dor mais à esquerda, praticamente à esquerda, na região pélvica. Então, isso pode estar sendo gerado por uma compressão da veia ilíaca, porque quando a veia ilíaca é comprimida, a ilíaca comum, ela pode dilatar as outras veias que partem dela, que vão para a região perineal e também para dentro do abdômen, na região da pelve. Então, praticamente, a paciente tem esses sintomas por essa síndrome. Então, essa síndrome não precisa ter a trombose para você ter a síndrome. Você pode ter a trombose e ter esses sintomas. Ou melhor, você pode ter a síndrome e ter esses sintomas. Mas a trombose é uma complicação. Ela não é a trombose que se chama por conta da síndrome, não. Uhum. Agora, também tem uma coisa importante aqui que eu vi. Essa compressão é responsável por desenvolver lesões no interior dessa veia. Exatamente. Né? E tornando-a estreita, que é a estenose, que você falou aqui. Que é a estenose. Que, com o passar do tempo, pode possibilitar o acúmulo de sangue nesse local aí, né? Vai ficar entupido, não tem como passar ali. Para quem está em casa entender isso aí. Isso. Agora, doutor, a pessoa nasce com isso, é uma coisa genética. Sim. Vamos dizer que seja um defeito de fabricação, né? Podemos dizer assim. Podemos dizer assim. Mais ou menos. Isso. Né? Tá aí, né? Isso, pronto. Aí tá bem explicadinho. Bem explicadinho. Mais explicadinho do que isso, só toda a anatomia. Então, esse rosinha, para quem está acompanhando a gente no canal, dá uma olhada aqui, esse rosinha é a artéria. Essa rosinha é a artéria. A azulzinha é a veia. A veia está por sobre a artéria está por sobre a veia, está em cima da veia, e ela aperta a veia. Veja que ela é redonda quando está à esquerda, e a artéria em cima, ela comprime, ela fica achatada. Então, o que passa de sangue naquela veia é uma quantidade, em uma velocidade, claro. O sangue é feito para isso, para manter uma velocidade constante a cada batida do coração. A partir do momento que você aperta essa veia e diminui a passagem de sangue, o que vai passar por ali é infinitamente menos sangue do que passava. André, pode chegar até a comprimir de tal forma que possa até segurar a circulação um tempo, até diminuir com as batidas do coração, porque a artéria dilata e contrai para poder injetar o sangue para baixo. Mas se existir essa alteração, com certeza diminui. Vamos ver um caso especial dessa questão com relação à síndrome de May-Turner. Mulheres grávidas. Quem tem síndrome de May-Turner? De repente poderia haver uma pergunta. E se eu estou grávida, eu tenho essa compressão, essa alteração? O paciente pode ter uma complicação a mais na gestação? A resposta é sim. Por quê? Porque o útero, quando ele cresce, o útero gravídico, quando a mulher está grávida, o útero pode crescer em dimensões bem maiores, principalmente quem tem gêmeos, por exemplo. Quem é uma mulher grande, com quadril largo, às vezes o útero cresce bem, realmente, numa condição de grande tamanho, um útero. Então, esse útero, além da compressão que existe já natural, ele também pode ajudar nessa compressão aí dos vasos, fazendo com que piore ainda mais os sintomas da mulher. E às vezes ela pode estar associando aquela dor exclusivamente à perna esquerda por conta da gestação. Não, mas é porque eu estou acima do peso. Não, mas é porque o útero está crescendo demais e a gestação é assim mesmo, eu sinto mais dor nessa perna. E aí a paciente que está gestante pode, como a gestação em si já é um estado pró-inflamatório, e ainda mais havendo a compressão do útero e da artéria,
paciente está mais propenso a desenvolver trombose, principalmente se ela tiver essa alteração na gestação. Marcão, eu te mandei um vídeo aí que passa exatamente esse problema aí. Se a gente conseguir reproduzir, sim, vai ser muito bacana, porque é um vídeo de resolução médica, mas dá pra gente ver aqui no NN Play como funciona essa compressão. Legal. Né? Porque, na realidade, como tá interna aqui, ninguém vai ver essa compressão, a gente só vai sentir a dor. Ah, não vai sentir. E você falou em coluna, enquanto o Marcão arruma as imagens. Sim. O paciente pode sentir dor na coluna por conta disso aí? Não. Aí não. Por exemplo, quando há uma compressão, como a veia é um tecido molinho, essa compressão não se faz de forma a você sentir uma pressão na coluna. Porque essa batida da artéria, quando ela dilata e contrai, não faz uma compressão a ponto de você sentir dor na coluna para isso. A pessoa que tem essa síndrome, ela pode ter dor pélvica, principalmente, por conta da estase venosa. O que é isso? É por conta do acúmulo de sangue em excesso, que fica lento por conta daquela dilatação venosa. Quando a artéria dilata, a artéria comprime a veia, aquele sangue que viria pelaquela veia em grande quantidade, pela femoral e pela ilíaca, fica acumulado e a veia começa a dilatar, fazendo uma turgência, que a gente chama. O que é isso? É quando ela fica dilatada e cheia de sangue parado, cheio de sangue lento naquela veia. E aí o paciente pode desenvolver esse tipo de dor, que é a mesma dor praticamente que se sente quando existe a dilatação das veias da perna. Por exemplo, às vezes o paciente me pergunta: doutor, por que eu sinto dor na perna? Porque eu tenho varizes. Porque essa manutenção da estase do sangue, ou seja, quando o sangue está lento e parado na veia, ele pode gerar algumas reações inflamatórias, principalmente no interior do vaso, no endotélio, causando reações inflamatórias e dores na perna por conta disso. Uma dor em queimação pode ser gerada por conta disso. E a dor pélvica, para a mulher que tem dor pélvica, ela vai saber exatamente o que é isso. Quem tem dor pélvica pode ser ocasionado também por conta disso. E não a dor na coluna por uma compressão arterial, de forma alguma. Isso aí não está relatado e a gente não encontra dor de coluna relacionada à síndrome, não. Tá, um abraço aqui para Ana Paula Salles, ela já está por aqui, a Neide também, já está ligadinha aqui, obrigado Neide, ele disse sorridente, doutor Aquiles, a Laurinha Salles está aqui, Laura né? Salles, presente. Ela está de espectadora hoje, a Lidiane está aqui também, Moisés, vamos corrigir, viu Laurinha, ela está falando aqui do seu endereço ali no Instagram, a Aline Farias está aqui também, está aqui, todo mundo ligado aqui no Saúde em Foco. Doutor, os sintomas mais característicos não podem ser ignorados. Varizes na perna esquerda, isso. Edema, que é o inchaço, e sensação de pesar ou latejamento, podendo levar a um quadro de ferida, que é a úlcera varicosa, que a gente já falou aqui em outras oportunidades. O que difere a síndrome das demais enfermidades é um desses sintomas que são mais presentes no membro inferior esquerdo. Exatamente. Né, devido à compressão ocorrer na veia desse lado do organismo. É por isso que todo paciente que tem principalmente mais varizes à esquerda e úlcera varicosa à esquerda, ele deve ser investigado, principalmente pelo... Aí. Ela gostou de mim. Toma um banho. Eu vou fazer isso. Porque... Meu Deus. É porque as pessoas que têm úlcera varicosa ou mais varizes à esquerda devem ser investigados se tem síndrome de May-Turner ou não. Eu tenho... Então, minha filhota Laurinha, inclusive, temos uma conhecida em comum. Olha ela aí. Aí, boa. Coloca em loop, Marcão. Olha. Vamos lá. Coloca aquela para ela voltar. Deixa eu voltar. Bota devagarzinho, Marcão. Isso. Agora é porque não dá para eu chegar até lá para mostrar. Porque existe... A compressão é bem... Dá para mostrar assim na tela. Daria para mostrar. Mas... Isso. Tá bom aí. Vai um pouquinho mais claro lá em cima, assim, lá em cima. Volta mais um pouquinho, onde estava mais claro. Essa parte que está mais clara aí, estava mais clara antes. A parte esquerda? Isso. Pronto. Se a gente conseguir subir, André,
Vamos subindo de baixo para cima, você vai acompanhando o trajeto dessa área que está bem clara, tá certo? Veja que lá na parte de cima, na parte superior, em que ela faz um trajeto assim, mais para o meio, tem uma mancha preta passando no meio. Sim. Assim, ali é a compressão da artéria. É por isso que dá um stop. É como se ela viesse uma rua clara, que quando chegasse lá em cima, ela dá um stop assim, ó, escuro. Tem uma linha escura passando no meio dela. Você consegue ver, não? Então, esse stop que se vê na imagem é que é a compressão da artéria. Porque o contraste vem livre no caminho todo. Esse é um dos exames que pode ser feito, gente, para poder fazer diagnóstico da compressão. Entendeu? A compressão da artéria pode ser vista por um estudo. Isso aí é uma angiografia, ou seja, um estudo que se faz com contraste, utilizando uma punção na veia. Exatamente. Utilizando uma punção na veia, aí vai ser mais sutil que você vai ver. Isso. Aí, parei, Marcão. Pronto. Aí vai ser mais difícil de lhe mostrar, mas dá pra ver também. A veia não tem um enovelado de coisa aqui. Sim. Pronto. Vá subindo por ele e tem uma faixa meio assim, ó. Transversal. Isso, transversal. Essa é a compressão. Essa é a compressão da artéria. Então, isso aí é um estudo angiográfico, porque a gente vai classificar. Isso tem classificações. A síndrome de May-Turner, o síndrome de Cockett, a gente pode classificar em 4 tipos, entendeu? Esses tipos vão variar do quanto. Se tem compressão gerando mais varizes de papel, varizes da pélvica bilateral, entendeu? Isso pode acontecer também. O mais comum é que existam esses sintomas que a gente falou com relação à parte de veias, edema e dor, principalmente na região da perna esquerda. Mas o paciente pode ter doença venosa apenas e não ter essa compressão? Claro que pode. Claro que pode. O paciente que tem a tendência genética, ou seja, uma carga genética muito importante para ter varize, pode ter numa perna só sem ter a compressão da veia? Pode. O paciente pode ter isso sem ter a compressão da veia. Porém, se o paciente tiver uma queixa clínica, por exemplo, de varize na perna, de úlcera, de peso, dor na perna, inchaço na perna, mais à esquerda, aí é onde o paciente precisa ser examinado e avaliado pelo cirurgião vascular, entendeu? Por isso que mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, até a Regional de Alagoas, está com uma campanha também para conscientizar nossa população, que a doença de varize, ela pode ser multifatorial. O paciente que tem varize, ele deve ser estudado, analisado por quem se preparou para fazer esse tipo de análise. Não é apenas, lógico, boa parte das pessoas só tem aqueles tipos de varizes pequenas, fininhas na perna, mas a pessoa também pode ter varizes um pouco mais grossas e que precisa ser avaliado para determinar o que está acontecendo. Isso, quem deve ser feito, deve ser examinado por um cirurgião vascular. É ele quem estudou para fazer aquele diagnóstico. Existem pessoas que não fazem parte dessa especialidade, que estão tratando varizes, tratando vasinhos, como se não houvesse mais nada, simplesmente aquele vasinho ali. Eu acho injustiça, porque as pessoas precisam ser diagnosticadas e tratadas da maneira que devem ser tratadas para ter as pernas livres de varize. Não apenas uma coisa simplesmente visual, podendo ter essa pessoa uma síndrome de Cockett que futuramente vai ter uma trombose e não foi diagnosticada porque não foi examinada. Entendeu? E o detalhe, né? A síndrome de May-Turner, como comentado, é relativamente rara e que frequentemente acomete mulheres, tá? Sendo que pacientes do sexo feminino representam uma média de 72% das pessoas diagnosticadas com a doença. Atenção, mulherada aí, né? Ainda sobrou 18% para nós aqui, né? Mas é bem raro. Eu acho que eu nunca vi um paciente com May-Turner. Mas não que eu esteja achando bom, viu, menina? Não que eu esteja... Não, meninas, que eu esteja achando bom, não, né? Mas tem tanta coisa que é mais pra vocês e menos pra gente. Também verdade. Tem algumas que é mais pra gente e menos pra vocês. É verdade. Né? Então, 72% das pessoas diagnosticadas com a doença, mais homens, também devem ser investigados se apresentam sintomas compatíveis. Isso. Outra característica que pode representar um fator de risco é a idade, que usualmente surge em pacientes entre 20 e 50 anos. Aí, rapaz... quando entra na fase 200, sim, né? Sim. Ainda porque, né, eu já tô lá, né? Então você entra na fase do condor aqui, condor ali. Exatamente. E tal. Quero mandar um abraço aqui para o Ricardo da Alphatec Informática,
Esse cara é um gigante, né? Um cara que é um cara que conhece muito de informática. A Alphatec aqui, gente, tem notebooks. Você monta seu computador lá conforme você quiser, para estudo, para trabalho, assistência técnica, inclusive de computadores e impressoras. Fica aí na Avenida Rio Branco, número 237, no centro de Arapiraca. Você vai ali do mesmo lado do Hotel Plaza. Depois do primeiro estacionamento, antes da esquina, você vai ver a Alphatec. Quer falar com a Alphatec? É 988341556. Fala com o Ricardo, um cara honesto, vai cuidar bem do seu equipamento. Sou cliente satisfeito da Alphatec. Passa lá, 988341556, Avenida Rio Branco 237, aqui no centro. Voltando aqui, doutor Aquiles, a Aline está aqui, a Paula Tainá também está aqui. E aí, doutor, eu queria... É importante ressaltar que a veia ilíaca esquerda encontra-se naturalmente entre a veia ilíaca direita e pela coluna lombar. Ela está lá. Entretanto, essa posição pode levar à compressão da veia ilíaca em uma parcela da população. Não existem fatores de risco claros, mas algumas situações são propensas. Vamos a elas aqui. Fatores genéticos, você já falou deles. Pulsação arterial mais intensa, que se chama de aneurisma. Você vai explicar isso. E cirurgia prévia, trombose prévia e múltiplas gravidezes, exatamente. Vamos lá. Isso se deve às compressões que acontecem nessas situações. Por exemplo, vamos enumerá-las. A primeira que você colocou aí foi a compressão exacerbada, o aumento da compressão que você falou, a pulsatilidade. Então, pulsação arterial mais intensa, que é o aneurisma. Exatamente. Então, o aneurisma é uma dilatação do segmento do vaso, e a gente pode ter uma dilatação na artéria ilíaca também. Se o paciente não houver naturalmente essa compressão por uma disposição anatômica, essa compressão também pode existir por uma dilatação da artéria, que chama aneurisma, que pega as 3 camadas da artéria, e ela dilata justamente naquele segmento do vaso, na artéria ilíaca comum. Pode existir um aneurisma aí? Pode. E esse aneurisma, como por ser uma dilatação, a artéria deixa de ter o diâmetro normal dela, ou seja, a grossura normal dela, e ela passa a ser bem mais grossa naquele local ali. E justamente vai servir como isso, como uma massa que eu digo é assim, por um efeito de massa. É porque o tamanho dela aumenta naquele local e ele pressiona a veia. Não nasceu com a artéria daquele jeito, mas ela dilatou naquele segmento, naquele pedaço, e aí a artéria comprime a veia, causando uma diminuição do fluxo e aumento da reação inflamatória interna da veia, podendo causar trombose. Mas causa os sintomas que a gente já comentou anteriormente. Segunda coisa que você falou, além da pulsatilidade, do aneurisma... cirurgia prévia e trombose prévia. Então, trombose prévia, se houver uma trombose prévia neste local, ou seja, na ilíaca. Detalhe, gente, trombose prévia. Ninguém nasceu para ter trombose, tá bom? Ninguém nasceu para ter trombose. O corpo da gente controla como é o fluxo do sangue. Se o paciente teve uma trombose, deve ser diagnosticado o motivo. O motivo precisa ser diagnosticado, não só tratar, mas diagnosticar. Por exemplo, André, uma das pacientes que eu diagnostiquei essa síndrome, ela já tinha tido 2 quadros de trombose prévios. O primeiro, fizeram uma relação com a parte pós-operatória numa cirurgia que ela fez. E o segundo quadro ela teve porque teve. Ou seja, ela não estava fazendo nada, não teve cirurgia, não teve infecção, não teve nada e simplesmente teve uma trombose na perna. A perna inchou, ficou gigante, ficou muito grande. Muita dor na perna e ela inchada. Ficou diagnosticado que ela tinha uma trombose nessa perna. E aí já era a segunda trombose, sem motivo aparente. Ela foi tratada, melhorou da trombose, porém ficaram as sequelas de trombose naquela veia. A veia ficou mais grossa, a parte interna da veia. Então a chance maior de ela ter uma trombose por conta dessa trombose prévia ocasionada pela síndrome é o que pode acontecer com esses pacientes que têm síndrome de Midturner. Então foi diagnosticado porque teve uma trombose, uma segunda trombose nesse local por conta dessa alteração anatômica. E não foi descoberto.
Aí depois que foi investigado, realmente a gente descobriu que ela tinha uma compressão e que precisa ser operada. Doutor Aquiles, quais são os melhores tratamentos? Como é que é? Cirúrgico? No consultório? Tem alguma coisa que se possa fazer? Ou... Cirúrgico. Sempre? Sempre. Por quê? O que você pode fazer clinicamente é proteger o paciente dela desenvolver uma nova trombose por conta dessa alteração anatômica, por conta dessa compressão. Entendeu? Então, se o paciente, o que é que pode diminuir a chance de você ter uma trombose? É você deixar a paciente anticoagulada, porque você vai diminuir o potencial de que o sangue engrosse o suficiente para coagular, utilizando um anticoagulante, e até a paciente ser operada. Porque isso é uma cirurgia que é uma introdução de um stent na veia. O stent é um tubo, um canudo, praticamente de aço e nitinol, que é uma liga metálica, que impede que a veia seja apertada. Ou seja, quando a artéria vier apertar a veia, o stent está dentro da veia e não deixa que a veia seja fechada, como geralmente a artéria faz, fechar a veia. E aí, esse tipo de tratamento é 100% efetivo praticamente. O paciente mantém aí o stent colocado aí na veia. Quando a veia é apertada, o stent é colocado dentro da veia. Quando a artéria aperta a veia, ele não consegue fechá-la, porque aí o stent não deixa com que a veia consiga comprimir ela a ponto de fechar. Então, o diagnóstico, ele pode ser feito por ultrassom, pode, mas necessariamente você não vai saber o que está dilatado, se tem dilatação e comunicação com as veias perineais do lado contralateral, do outro lado, do lado direito, entendeu? Então, pode ser feito por ultrassom, mas a maioria das vezes a gente pede exames de imagem como uma angiotomografia, uma angiorressonância ou uma angiografia, que foi a que a gente viu há pouco, com aquele contraste que a gente viu naquela imagem, subindo o contraste naquela imagem bem clara. Então, esses são exames de imagens que o paciente pode fazer. Mas, André, um diagnóstico desse se faz quando a gente suspeita, né? Então, a gente não vai pedir esses exames do nada. A gente faz esses exames quando a gente suspeita que pode ser aquela doença. Uhum. Mas o tratamento é eminentemente cirúrgico. Não tem outro tratamento para essa síndrome, não. Tá. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, doutor Aquiles, é que às vezes pode ficar muito difícil para quem está em casa, e a gente está falando aqui de coisas que podem acontecer comigo em 18%. Sim. E pode acontecer com as mulheres na casa aí dos 72%. É preciso ter muito cuidado. Com a modernidade, isso, por exemplo, da área endovascular, ou é possível realizar o procedimento de forma minimamente invasiva. Isso. Exatamente. Então, como é que é isso? Vamos lá. Se a gente fosse pensar em colocar antes um tubo dentro de uma veia, a gente pode imaginar que a gente pudesse fazer aquela cirurgia aberta, de corte, para poder você abrir a barriga do paciente, colocar abrir a veia, colocar o stent lá dentro, para poder a artéria deixar de comprimi-la dessa forma. Com o advento da cirurgia endovascular, que é uma cirurgia que se faz com uma máquina que a gente chama de máquina de hemodinâmica, a gente consegue fazer o procedimento olhando por onde a gente está navegando, ou seja, dentro da veia, por onde a gente está indo, introduzindo uma tinta, eu posso dizer assim, uma tinta, mas é uma substância, chama contraste. Esse contraste, ele vai desenhar o trajeto da veia e o local onde é comprimida a veia, para que seja introduzido por meio daquele local onde a gente furou. Ou seja, quem já usou soro alguma vez, puncionado uma veia aqui no braço. Nesse caso, a punção, ou seja, a gente vai pegar uma veia profunda na região da coxa, bem aqui próximo da virilha, em que a gente vai passar um fio guia por onde a gente vai fazer esse procedimento e introduzir um stent naquele local. Stent, como eu expliquei, é um tubinho, parece um canudo de aço, de malha de aço, nitinol, e que a gente coloca naquele local ali onde está sendo comprimida a veia, para ela não ser comprimida mais. Esse procedimento não tem corte, você não corta o paciente em canto nenhum. Simplesmente você funciona com uma agulha a veia, coloca um introdutor,
por onde vai passar o material que vai navegar por dentro da veia até aquele local onde está sendo a compressão e vai armar o stent, ou seja, o stent é colocado naquele local ali. O procedimento é muito semelhante a uma angioplastia e que é feito justamente sobre essa escopia que a gente chama, sobre um raio-x ao vivo. Enquanto você está fazendo o procedimento, você está acompanhando aquela situação lá dentro da veia, dentro do corpo do paciente, sem precisar cortar ele. Essa é a vantagem desse procedimento e que o paciente se recupera de forma extremamente rápida e sem muitas complicações, entendeu? Mas para manter a saúde dele sempre, porque aí não vai precisar mais ter trombose nem ter os sintomas que ele tinha antes. Uhum. Então, em quanto tempo a paciente está recuperada? André, normalmente, após que você faz um procedimento desse, no máximo em 2-3 dias o paciente está de alta para casa, para fazer as atividades dele. Porque como você não vai manipular nada, não vai cortar nada, não vai ter que suturar nada, a maioria das vezes são pontos, como se fosse um furinho. Ela às vezes fica um pouco dolorido se você tiver que fazer manipulação demais no catéter ou para poder... Às vezes fica dolorido no local da punção. Mas isso não demora muito porque é uma punção na veia e para poder recuperar não leva muito tempo. Tanto é que 2 dias, no outro dia, mas geralmente 2-3 dias o paciente já está em casa, sem complicações, a maioria das vezes, e o paciente volta a ter o que ele não tinha antes, que é a diminuição da dor, do inchaço, e esse aumento dessas veias provavelmente vão diminuir também, uma vez que a veia principal vai estar voltando o sangue de forma mais efetiva para o coração. Pergunta que não quer calar. Recidiva é possível? Nesses casos, não. Porque, bom, vamos lá, na medicina nem sempre nem nunca, né? A gente nunca imagina que... Foi de propósito. Exatamente. Capcioso, né? Mas lá, na medicina nem sempre nem nunca. Não dá pra gente dizer que o corpo humano, eu sempre digo, não é matemática. A gente imagina que a gente vai colocar um stent lá, naquele local onde está sendo comprimida a veia e ela não será mais comprimida de forma alguma. Aí a gente pode pensar, mas será que o paciente vai deixar de ter os sintomas que ele tinha? Se for relacionado à síndrome, se for relacionado à compressão, o paciente não vai ter uma recidiva relacionada à compressão venosa. O paciente pode ter sintomas que tinham antes relacionados à doença venosa, sim, porque não está impedido dele ter varize na perna, dele ter insuficiência venosa, e ter a perna inchada ou a perna por outros motivos. Por exemplo, pessoa que tem uma tendência genética natural de ter varize ou linfedema, que é o acúmulo de líquido na perna, dependendo do tipo de trabalho que ela passa, se for uma bancária e passa praticamente o dia inteiro sentada naquele setor, se for uma costureira, se for uma pessoa secretária, uma secretária, muito provavelmente ela pode ter sintomas relacionados ao que ela tinha por conta de uma doença venosa, mas não por conta da compressão. Pode ter uma trombose naquela perna que teve, mesmo tendo feito a cirurgia? Pode sim. Não é impossível dela ter uma trombose, mas não relacionada à compressão. Porque aí o corpo teria que amassar o stent, coisa que isso não acontece. Essa malha, ela resiste justamente a isso, a compressão. Então, a pessoa pode ter uma trombose naquela perna que tratou? Pode, mas não relacionada à compressão da veia, pela artéria, entendeu? Uhum. Ele vai ter por outros motivos. Uma queimadura grande, um trauma, uma infecção grande na perna, pode ter. E se a pessoa tiver uma outra condição, que a gente chama de trombofilia, que é uma condição que altera o controle de coagulação do sangue, podendo ter trombose na perna, mesmo sem ter feito nada, ela pode ter uma trombose também nessa perna, relacionada a essa alteração do sangue e não a compressão, porque já foi tratada. Uhum. Quero mandar um abraço aqui para Paula Tainá, Rico Pereira está aqui também, o Ael Rodrigues da Silva, muito obrigado pela audiência que está aí com a gente aqui no NN Play, tá? Doutor Aquiles, estou satisfeito, obrigado por ter vindo, foi muito bacana aprender sobre esse problema, né? Síndrome de May-Turner com síndrome de Cockett. Se você tiver esses sintomas que o doutor Aquiles falou aqui, fica ligada, né? Fica ligada, é hora de consultar o médico angiologista para que ele possa diagnosticar e corrigir o problema. Não ache nada, como a gente sempre fala aqui. Sim. Olha, tá aí o telefone aí,
99961-4310. Agende já, pode agendar pelo WhatsApp, 99961-4310. Nas segundas-feiras, doutor Aquiles está no Sindicato Rural o dia inteiro, tá? Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro, e depois nos outros dias aqui no Metropolitan, que você pode colocar aí pelo 3530-8440, o fixo, e o WhatsApp 96, como é que é, pai? 9961-4310. 99961-4310. Esse telefone aí. Também, doutor Aquiles, é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Você que tem Unimed, pode marcar. Tá aí, segue aí, @dr.aquiles, com CH, Aquiles Lima, no Instagram. Em breve estaremos no Agape também. Olha aí. Breve. O Arapiraca terá um serviço hospitalar de responsabilidade mesmo aqui. De referência. Sem desmerecer os outros hospitais do nosso município, claro. Mas o Agape veio realmente para dar à nossa população um diferencial. Diferencial com relação à parte de velocidade de atendimento, melhoria de atendimento, diagnóstico de imagem. E realmente Arapiraca e as regiões circunvizinhas vão ganhar muito com esse hospital. Em breve, tem data marcada provavelmente para o final do mês agora. E se Deus quiser, estaremos lá também. Bacana. Em breve a gente vai estar anunciando aqui. Gente, amanhã eu vou receber o Dr. Paulo Vinícius, da Ortoestética, e o assunto é esse aí, ó. Protocolo dentário. Como devolver sua saúde e autoestima. Você pode estar perguntando, o que é protocolo dentário, Peps? Protocolo dentário é uma prótese utilizada para repor todos os dentes de uma arcada, tá certo? Então devolve o seu sorriso e claro que ninguém é banguelo, é feliz, né? Bicho, não sei porque... É sério, rapaz. Né? Eu não conhecia ainda nenhum banguela feliz. Então, pode... Pai, deixa eu terminar. Deixa eu concluir. Conclua. Faço não. O protocolo dentário é uma... Pai, é uma prótese utilizada para repor todos os dentes de uma arcada. Além disso, ela garante ao usuário o uso mais confortável devido à estabilidade que ela promove. Então, quer saber mais? Amanhã no Saúde em Foco vou estar com o Dr. Paulo Vinícius, odontólogo da Ortoestética, e a gente vai falar sobre isso. É um assunto muito importante, gente. Sabe por quê? Porque o Brasil ainda é um país de desdentados, por incrível que pareça. E adivinha a região que tem mais desdentado? A Nordeste, né? Então, para isso, ele vai estar falando com a gente aqui amanhã, tá? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Doutor Aquiles, obrigado. Eu que agradeço. Sob pressão, mas deu tudo certo, as orações subiram. Graças a Deus. Deus sabe a pressão que nós passou aqui. Nós e Paula Salles sabe, né? Sabe. Então, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Entendedores não entenderão, porque isso é nós aqui. Né? Então, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Segue a programação da NN. Sérgio Paulo rola agora 1 hora de música sem intervalo comercial. Depois tem um intervalozinho pequeno de 5 minutos. Depois vai rolar... Lembra dessa? As velhinhas mais saradas da programação. As velhinhas que eu tô falando são músicas dos anos 70, 80 e 90, que esse cara dessa voz lindíssima vai apresentar daqui a pouco para você, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio